Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Pri, fundadora e diretora do Lab. Eu vim aqui falar para vocês que a gente está entrando numa nova jornada aqui no nosso podcast. Eu vou entrevistar mulheres de diferentes nichos e mercados que são autônomas ou empreendedoras, empresárias, para a gente entender como é a rotina, como que foi o começo, como está sendo a jornada, conseguir aprender um pouquinho e ter muitas referências para a gente. Então eu convido vocês a escutarem o nosso podcast, participarem dos nossos encontros de networking em Porto Alegre, ou das nossas rodas de conversa online, e também conversarem com a gente lá nas nossas redes sociais, que é @olabdenegócios. Tchau! Oi, gente, tudo bom? Mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje eu estou com a Kessily, que ela é graduada em Comunicação Digital e Mídias Sociais, já trabalhou como criadora de conteúdo, redatora, web designer, social media, design gráfico e criou a agência atual onde ela trabalha direção. Olha, não vou dizer que era um caminho imprevisto como as outras meninas que já vieram aqui, porque uma era engenheira, foi trabalhar com não sei o quê, a outra enfermeira, foi trabalhar com planejamento financeiro. Não era imprevisto. Tu traçou a tua carreira bonitinha e só foi. É isso mesmo? Mais ou menos. Prazer, gente, que está escutando. Vou falar um pouco assim de que não foi uma situação de transição de carreira, né? Eu não vivi uma transição de carreira, como é o caso de muitas pessoas. Eu criei o meu plano, sim, estou seguindo no meu plano, né? Porque ainda não cheguei no meu no final, só quando eu morrer mesmo, espero. Mas eu tive vários estágios de empreendedorismo, assim. Então, eu já fui artesã, já fui ceramista, já fiz feira, já participei de retiro, já fiz roda de conversa presencial, já fiz grupo de música, já fiz um monte de coisas aleatórias, assim, né? Aparentemente são pontos aleatórios, mas que depois, olhando para trás, eu vejo um fio que costura isso e que faz um sentido para eu estar trabalhando com o que eu estou hoje, né? Mas eu tracei um caminho quando eu entendi que era na comunicação mesmo que eu queria seguir, que era isso que eu gostava, que eu era boa nisso. Eu falei, então vamos montar um plano de negócio aqui, vamos fazer a coisa dar certo. Só que eu sou medrosa, então eu criei o plano A, o plano B, o plano C, vários planos. Mas não é medrosa. Preparada, né? Eu acho que também se preparar, tem que sempre estar preparado para o pior. É melhor mas tentar fazer o melhor. Né? Não tem para onde correr. Exatamente, eu não venho de família herdeira, meus pais também estão trabalhando pelo deles, eu não tenho ninguém que me sustente, então, assim, tive que pensar também em alternativas para caso o meu plano A, que é o meu negócio, meu próprio negócio, ele não funcionasse muito bem como eu tinha planejado, eu pudesse recorrer a outras opções, né? Mas, felizmente, também nesse processo, eu acho que eu entendi que o poder, entre aspas, do negócio dar certo não está na mão do mercado ou na mão do outro, mas está, sim, na capacidade que eu tenho de gerenciar isso, mas que estava no meu poder de gerenciar isso e também na minha capacidade de ir atrás e vender e reciclar o que fosse necessário no meu trabalho para estar mais adaptada, né? Tudo uma questão de adaptação mesmo, assim. Às vezes tu tem que ser mais rápida e ver as oportunidades. Às vezes tu tem que confiar na tua intuição e arriscar um pouco. Então, empreender é arriscar também, né? A gente vai tentando planejar o máximo possível para que esse risco não seja impensado, mas não quer dizer que também não vai ser um pouco andar na linha bamba ali. Exatamente. Mas é muito do ou vai, né? Não tem um racha no meio. Não tem. Ou vai. Não tem outra opção. Não tem. E assim, se tu não for, tu que é a dona do próprio negócio, tu não vai, ninguém vai ir por ti, entendeu? Não importa se tu tem uma equipe maravilhosa, se tu contratou as pessoas, se tu tem parceiros maravilhosos, pode até ter sócios, mas se tu não vai, o negócio não vai, depende de ti, né? Então,
Essa coisa, assim, que eu tenho mudado um pouco na minha percepção, é relativamente recente. Eu tinha muito medo de ficar sem dinheiro, de ficar sem vender, sabe? Isso era uma coisa que, claro, eu não venho de berço de ouro, né? Eu sempre tive que fazer o meu corre, assim, ainda mais depois que eu me tornei mãe, né? Então, também fui mãe jovem, com 19 anos, a primeira gravidez. Então, eu tive que começar a empreender por necessidade, assim. E então eu sempre fiz o meu corre, digamos assim, mas sempre com muito medo da falta, muito medo de faltar dinheiro, muito medo de não conseguir o suficiente, enfim, muito nessa escassez mesmo. Não gosto muito de usar esses termos, mas era isso sim. E ultimamente eu tenho mudado a minha percepção e pensado que agora não é que assim eu tô tão bem na vida que não me preocupo, não é essa a questão. Eu tô vivendo e ganhando o meu salário, né, vivendo assim. Mas eu sei que eu não vou ficar sem vender, porque eu aprendi a vender. Eu aprendi o esquema, digamos assim. Eu aprendi a fazer o que é necessário para que o negócio gire e cresça. Então, por mais que hoje o meu negócio ele não é enorme, é uma empresa pequena, uma empresa de poucas pessoas, e eu adoro que seja assim, inclusive, né, para não ter uma grande bigorna na minha cabeça o tempo todo, uma equipe, uma empresa enxuta, mais eficiente. Ao mesmo tempo, eu sei como fazer esse negócio girar. Então, a insegurança, né, o medo de faltar, de não ter opções, já não sinto mais. Agora é um outro desafio, parece que vem aí o desafio de como ir além disso que eu já me acostumei, sabe? Então nunca tem fim também, sempre tem um novo desafio. Ao mesmo tempo que não é uma questão de ficar sempre buscando algo, também é uma questão de não se acostumar e ficar estagnado onde se está, né? Que é aquela coisa a meta tá ali para ser atingida, quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Como disse a Dilma, nossa diva, exatamente, né? Então tem isso, a gente não pode se acostumar também com, mesmo quando tudo está indo bem. Por exemplo, tá, agora esse ano tá tudo indo bem na minha empresa. E aí eu resolvi fazer uma consultoria financeira para alavancar esses resultados. Não só quando o BO está acontecendo e a empresa está pegando fogo, que daí eu vou buscar ajuda para resolver o meu problema. Mas quando a coisa está indo bem, está confortável, está tipo assim, está fluindo, sabe? Mesmo assim, dá para a gente começar já a ver outras oportunidades, porque se a gente se acomoda um pouco assim, e é muito delicado esse ponto também de falar, porque é diferente de descansar, sabe? A gente precisa descansar, a gente não pode ficar noiado o tempo inteiro, a gente não pode ficar correndo só na corrida dos ratos, sem ter o tempo também que as coisas levam, mas não ficar estagnada, não ficar acomodada na mesma coisa que tu já se acostumou, não deixar de olhar para frente também nas possibilidades do negócio. Tem que ter esse dinamismo, assim, porque empreender é isso, né? Se fosse para ficar no mesmo lugar e seguir aquela mesma rotina, aquela mesma carreira um ano inteiro, então teria que ser um contrato CLT e boa sorte, né? Empreendedorismo não é assim. Não é. É importante que todo mundo que entre nesse caminho já saiba que não é assim. Todo mês tu tem que estar pensando numa estratégia diferente. Toda semana vai mudar coisas na tua agenda e isso faz parte e tem que gostar também disso para a coisa funcionar, né? Tem que ter saber um pouco de tudo. Tem que saber um pouco de tudo também. Então, ali tu falou as coisas que eu já fiz. E tem várias coisas ali, né? E tem até outras, mas é bem isso. Eu passei por várias funções no meu negócio, ou prestando serviço para outras pessoas, ou no meu próprio negócio, para depois eu poder delegar algumas dessas funções e aí descobrir outras funções que eu ainda tenho que fazer. Então, exatamente. Sempre aprendendo, né? Exatamente. Uma das coisas que eu sempre me lembro, assim, do meu início no empreendedorismo, no turismo, assim, eu fui obrigada a saber como é que faz um site. Porque eu não tinha dinheiro para pagar alguém para fazer um site, entendeu? Era muito mais barato eu fazer
e mais viável em conta e coisa assim, tipo, dava para tu ver a coisa acontecendo ali. E é uma coisa assim que fiz um exemplar para lançar, para fazer um lançamento. Aí, pouco tempo depois, já mudei. Então, assim, se eu tivesse uma pessoa, muito provavelmente eu já teria gasto o triplo do que eu gastei. Então, e eu fiz do jeito que eu queria, como eu queria, porque também às vezes tem essa coisa da pessoa não entregar aquilo que tu tá vendo, que tu tá desejando e tudo mais. Então, mas é uma coisa que eu tive que aprender a fazer. E por mais que eu também seja da comunicação, uma coisa que eu nunca gostei de fazer foi social media, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente se obriga a fazer, mexer com finanças. A gente se obriga a entender. Esse aí é um ponto que eu tive que aprender a gostar, porque nunca tive facilidade, eu sou total de humanas e criativa, sabe? Eu sou totalmente o estereótipo da pessoa de humanas, Sim. a pessoa do social, da criatividade, né? E aí eu tive que estimular esse lado mais analítico e mais pé no chão, assim, e tive que aprender a cuidar de finanças, tive que aprender a cuidar tanto pessoal quanto da empresa, tive que aprender a fazer planejamento financeiro, tive que aprender a fazer orçamento, tive que aprender a mexer em sistema financeiro, que nunca na minha vida eu pensei que eu ia ter que usar. É isso, sabe? Tu tem que se tornar a pessoa que o teu negócio precisa, não só ficar confortável com a pessoa que tu é. Exatamente. Exatamente. Agora, falando da parte criativa, toda a tua vida, basicamente, tu trabalhou com criação, com criatividade, né? Em todos os aspectos ali, mesmo antes da agência, tu trabalhava com isso e hoje tu consegue colocar isso na tua agência, no teu trabalho, com os teus clientes. E é uma coisa muito ativa na tua vida, né? E parece, para quem te acompanha ali, parece que é uma coisa muito simples e simples no sentido de fazer parte de ti, não é uma coisa que tu tentou buscar, tipo, não, eu preciso ser criativa aqui agora. Não, é uma coisa que já vem, um chipzinho que vem embutido em ti. Bem instalado. Como é que funciona isso? Porque assim, a gente vê pessoas que praticamente se matam para conseguir chegar num ápice de uma criatividade, que precisa fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. E tu tem todo um critério já, tu já tem toda uma rotina baseada para quando tu precisa ligar e desligar essa chavinha da criatividade para trabalhar especificamente naquilo. Conte-me sobre este processo. Eu já vim com o chip instalado, né? Minha mãe é uma pessoa extremamente criativa, ela trabalha com arte, cultura desde que eu me conheço por gente, então eu sempre estive inserida em meios culturais. E aí eu acho que isso é muito importante, porque a gente pensa criatividade no trabalho e é o momento que a gente está na frente do computador fazendo um post, fazendo um vídeo, fazendo uma marca, fazendo criando algo concreto já. E na verdade a criatividade ela está na vida como um todo, é a vida criativa. E aí isso é muito mais amplo, deixa a pessoa muito mais perdida, né? Que teria que ser mais fácil a receita. Mas tem muito assim de ampliar repertório, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu gosto muito desse termo, repertório, porque não tem como tu criar uma coisa do nada, não existe criar algo do zero. E quanto mais a gente percebe que está travada, mais a gente precisa se abastecer, né? Então é aquela, eu gosto muito da metáfora do copo transparente, vazio e cheio, né? Mas então, quando eu sinto que o meu copo tá vazio, então eu já entreguei tudo que eu tinha, sabe? Eu já criei o máximo que eu podia, eu não tenho mais, eu não tô conseguindo mais criar, eu não tô mais fluindo. Eu preciso começar a ler outras coisas, eu preciso sair de casa e ir num evento cultural, eu preciso conversar com pessoas que eu não conheço ainda, eu preciso fazer coisas que me tirem do meu basal ali, do meu básico, da minha rotina. Eu preciso quebrar a minha rotina, digamos assim. Uhum. E quando eu sinto que eu estou criando muito, né, que eu estou com a criatividade, aí eu posso deixar um pouco de lado, digamos assim, e me concentrar mais em entregar. Então é um ciclo mesmo, que eu vou tentando equilibrar,
Mas sim, eu tive bastante contato com arte, com cultura, é uma coisa super importante para mim, é uma coisa que eu priorizo, eu acho que tem isso também. É importante para mim, eu priorizo consumir arte, estar em contato com pessoas que são artistas também. Eu gosto de fazer coisas que me estimulam na vida pessoal, então eu faço aula de dança, eu canto, eu pinto, eu desenho, eu escrevo, eu vou me encontrar com pessoas que também são assim. Então, eu estou vivendo isso na minha vida pessoal. Acho que isso é importante também para me tornar uma profissional mais criativa. Mas, de forma prática, ali no dia a dia, né, eu busco ter uma rotina estruturada, mas flexível também. Então, acho que essa flexibilidade, assim, é importante porque, por exemplo, eu tenho, para criar uma marca, eu tenho todo um processo, várias etapas, e aí tem o processo criativo, que ele vem depois de muita pesquisa, então também tem esse repertório que eu me abasteço antes de criar. Porém, pode ser que eu divida ali em vários dias e faça muito gradual, mas às vezes pode ser que eu entro num flow e numa tarde inteira eu vou ficar mega focada em fazer aquilo. Então, eu consigo ter uma certa flexibilidade também para eu conseguir permitir que esse flow aconteça, sabe? E a gente se conhecer é o básico, né? Assim, de buscar entender o que funciona para ti. Por exemplo, tem umas coisas muito específicas que eu sei que funcionam para mim. Se eu tiver viciada numa música, eu botar ela no repeat, ficar ouvindo ela o dia inteiro, vai me ajudar muito na minha criatividade. Eu não sei explicar por quê, mas é uma coisa que me ajuda e me dá mais concentração, assim. Então, tem que ampliar repertório, né? Se fosse resumir, ampliar repertório, estar em contato com arte, cultura, porque isso ajuda muito. E trazer isso para o teu dia a dia, para a tua rotina. Eu acho que é uma coisa tão natural para mim que às vezes eu tenho dificuldade de pensar, né, na dificuldade de certas pessoas de conseguir trazer isso. Mas também ajuda o fato de tu trabalhar com uma coisa que tu gosta, né? Uma coisa que tu tem um tato, tem uma visão diferenciada, uma coisa que te dá prazer, né? Exatamente. A trabalhar em empresa consciente com impacto, que é o que tu vende, né? Que é o que tu mais fala sobre nas tuas redes e tudo mais. Então, conta um pouquinho sobre essa questão do porquê uma empresa consciente é possível ter uma empresa consciente e a questão do impacto. Qual é esse impacto que a gente está falando? Muito bom. É possível ter uma empresa consciente, já dá para começar por aí, né? Porque às vezes parece meio contraditório, porque uma empresa ela precisa lucrar para existir, ela está inserida no sistema capitalista que a gente sabe que é extremamente individualista e ele suga a alma das pessoas, isso é real. Tenho muitas críticas a esse sistema, mas mesmo assim eu sou uma empresária. Então, é contraditório, já vou dizer logo do início. Mas eu sempre tive também, além da criatividade, assim como a gente falou, eu sempre tive uma veia da sustentabilidade muito forte. Então, logo quando eu era adolescente, eu me tornei vegetariana, comecei a reduzir meu lixo. Teve uma época que eu me tornei quase lixo zero, assim, na minha casa. Eu tinha uma alimentação mega saudável, tinha uma horta, sabe? Tinha toda uma rotina, assim, muito conectada com a terra. E as questões sociais também sempre foram importantes para mim. Desde adolescente, quando eu comecei a me entender no mundo, eu participava de movimentos sociais, ocupação, na Câmara dos Vereadores aqui na minha cidade, participava de caminhada, de debate, de conversa, eu estava em tudo que eu podia, porque aquilo era importante para mim. De novo, né? Eu priorizo isso, faz sentido para mim. E eu acho que tem muitos caminhos pelos quais as pessoas decidem ter uma empresa consciente. Mas, para a maioria das pessoas, existe essa vontade interna de fazer o que é certo, digamos assim, né? Fazer uma mudança no mundo, porque a gente vê que o mundo está colapsando. Isso não é um exagero dizer assim, isso é real, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve as enchentes, e não só aqui, até em outros países que não é comum isso acontecer, teve também. Teve a pandemia, sabe, tanta coisa que acontece
constantemente nos mostrando que a coisa não está equilibrada, o ecossistema não está legal, e a gente tem responsabilidade nisso, as empresas têm muita responsabilidade nisso. Eu fui percebendo que, como pessoa, e com as minhas ações individuais que eu já fazia, de compostar em casa, de evitar descartável, de uso único, de várias coisas assim, eu não ia mudar muita coisa. Eu já entendi ali que só eu, com a minha vida individual, mesmo conversando com as pessoas, trabalhando muito educação ambiental, assim, nas minhas redes, né? Sempre tive esse olhar, não era suficiente. Eu precisava chegar nas empresas, porque eram elas que tinham poder, tanto de influenciar governo, quanto de mudar o padrão de consumo. Eu fui com uma visão muito utópica, já adianto, no começo eu tinha uma visão muito ingênua, eu tinha uma visão muito utópica, eu queria mudar o mundo e chegar assim, né, achando que ia ser fácil. Não sei se eu achava que ia ser fácil, mas definitivamente eu achava que seria um pouco mais fácil do que de fato é. Mas eu fui percebendo que existia também esse espaço, né, era uma demanda de mercado que não tinha quase ninguém fazendo. As pessoas estavam abrindo seus negócios, estavam começando a empreender, seja por necessidade ou por vontade de fazer um trabalho que fizesse mais sentido, mas não tinham muito amparo, assim, né? Não tinha muito conhecimento de como fazer isso de uma forma mais sustentável. Então, eu comecei a mergulhar de cabeça e pesquisar, entender e aplicar, principalmente, assim, formas de tornar isso mais sustentável. Então, eu comecei muito a estudar os pilares da sustentabilidade, né, que é o ambiental, o social, o financeiro, que é onde tudo começou, assim, esse movimento, porque a gente sabe, a empresa tem que lucrar, ok, mas a gente também tem responsabilidade social, a gente também tem responsabilidade ambiental, toda empresa gera impacto negativo e precisa trabalhar constantemente para reduzir isso. Ao mesmo tempo que a gente busca reduzir o impacto negativo, a gente tem que pensar em amplificar o impacto positivo nas pessoas, né? Social, na vida das pessoas que trabalham com a gente, dos clientes, na vida da comunidade mais próxima, na vida da sociedade como um todo. Então, tem várias camadas aí para alcançar. Só que aí eu fui entendendo também que tinham outros pilares ali. Na minha visão também tem o pessoal, porque não adianta a gente pensar em criar uma empresa sustentável e a gente trabalhar que nem louca e não ter saúde, não ter perspectiva de vida saudável e não ter como se alimentar e não ter relações saudáveis, assim, não tem como, não fecha a conta, não é viável, tem que estar equilibrado isso também. E aprofundando mais os estudos, eu fui parar no ESG, né, que ESG, enfim, tanto faz. Os americanizados falam ESG, eu prefiro falar ESG mesmo. ESG é sobre isso. ESG, mas é que em inglês, né? Environmental, mas é basicamente meio ambiente, social e governança, né? E aí entra ali, tá, meio ambiente a gente já sabe, gestão de resíduos, diminuição desse impacto, emissão de gases poluentes, né? Energia renovável, entra tudo que for possível, logística reversa para ser trabalhado. E no social entram as questões de cultura, de cuidado com os colaboradores, saúde mental, entra cadeia de trabalho, cadeia de produção justa também. Olha ela toda pós-graduanda falando. Ai, que dá licença que eu comecei meu MBA em ESG. Agora sim, agora é um mercado que se aguente. Agora vai ficar se mostrando com a teoria toda ligada na prática. Exato. E olha só que eu fiquei muito impressionada, né? Porque eu comecei agora esse MBA em ESG e é uma coisa nova, assim, é a quarta turma do MBA em ESG, não é muito comum, assim, né? É um assunto que ainda, apesar de mundialmente falando, ele está bem avançado, mas as pessoas não sabem o que é isso. Eu falo talvez por isso que a gente está tão ferrado, né? Humanamente falando. As pessoas não têm noção
e que isso está acontecendo e é uma realidade no mercado. As empresas estão sendo muito mais pressionadas por se adaptarem às questões de sustentabilidade corporativa no geral. E eu sou a única pessoa de comunicação da minha turma. Eu fiquei muito impressionada com esse fato, porque eu esperava ver mais pessoas do setor de comunicação buscando informação de sustentabilidade, sabe? Menina, é uma vergonha alheia, né? Que dá quando a gente vê esses dados, assim, tipo, uma única pessoa numa turma. É triste, né? E a gente fala tanto sobre isso na faculdade, né? É muito bizarro. Falo, exatamente. Eu tive as empresas disso também, né? Eu tive na minha graduação disciplina de sustentabilidade. E assim, não tem nenhuma pessoa que. Mas era obrigatório, né? Então, aquela coisa. Ah, mas eu também tive, só que era administração de empresas, e daí a gente tinha um projeto dentro disso que era como alinhar a sustentabilidade junto à administração de empresas. Então, tipo, é bizarro pensar que só tenha, tipo, poucas pessoas dentro de uma sala de aula para falar numa pós-graduação sobre ESG, sabe? Contra, né? É contra meio que tudo que a gente aprende na faculdade, é cobrar as empresas, ainda mais sobre governança também. Exatamente, que daí a governança, né? Eu não falei ali, mas a governança é justamente garantir que as coisas estão funcionando direitinho. E aí a gente entra com criação de política interna da empresa, né? Conduta, código de conduta e ética, de como cultivar a transparência, tem um monte de auditoria, certificações que as empresas precisam ter para garantir que está sendo implementado da forma correta, né? E é um caminho sem volta, assim, isso eu posso dizer com certeza, não tem volta, não, até porque é uma questão existencial de sobrevivência, né? Não tem condições de seguir reproduzindo o método, o jeito de operar que as empresas vêm tendo de forma muito destrutiva. Não faz sentido, não fecha a conta, então vai ser cada vez mais cobrado, sim, as pessoas vão ter que olhar para isso, sim. Então, quem conseguir olhar para isso antes vai sair na frente, sabe? Então, eu sempre também trouxe essa visão assim, tá, já que eu gosto disso e já que isso faz sentido para mim, eu vejo que é uma oportunidade de mercado, uma brecha enorme no mercado, não tem gente olhando para isso. Então, eu vou ir de cabeça, porque eu sei que, estrategicamente falando também, eu vou acabar me diferenciando mais fácil por ter esse foco, né? E, de fato, é o que acontece, assim, eu acabo atraindo muitos clientes que buscam esse impacto e que a gente se conecta ali, se encontra e acaba criando uma lealdade, uma fidelização de cliente muito mais fácil, né? E me diz uma coisa, voltando um pouquinho lá para o teu início, qual que tu diria ser a parte mais fácil, aliás, a mais difícil, de começar na tua experiência, assim? De começar a empreender? Falta de dinheiro, né? Total, no meu começo. Sem romantização aqui. Com certeza, essa era a parte mais difícil. Eu ficava desesperada, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha nada, eu não investi nada na minha empresa. Eu tinha que aprender a fazer tudo, eu tinha que trabalhar de madrugada, eu tinha que botar meu filho para dormir e ir para o computador trabalhar, e eu tinha que inventar coisa para fazer, porque eu precisava vender. E aí é muito difícil quando tu não tem nenhuma reserva financeira, porque eu não tinha. Então eu tinha que trabalhar para pagar minha conta do mês, assim. É muito difícil quando tu não tem nenhuma reservinha, tu não tem uma base, porque aí tu fica desesperada querendo fazer dinheiro rápido, e não existe dinheiro rápido. Não existe. Não existe tigrinho, tá, galera? Melhor acabar com a ilusão agora do que continuar por mais um ano. Não existe, mas existe, claro, o crescimento gradual, e aí tu vai conquistando tua base de clientes, tu vai criando relações, exato, entre outras empresas, e aí tu vai tendo mais sustentabilidade financeira e vai conseguindo fazer mais dinheiro de fato. Só que não tem isso de, vou fazer 10 mil no próximo mês, sendo que tu não faz nada. Isso é totalmente ilusório. Tem, sim. Eu quero crer que tem, não tem, sabe? Isso é muito promessa de internet, as pessoas caem muito fácil porque elas estão desesperadas. E aí é surreal isso, assim, é muito angustiante
tu tem que trabalhar para pagar tuas contas e ao mesmo tempo tu tá começando e tu tem que investir, sabe? O negócio, por mais que dê muito certo no começo, tu tem que investir muito tempo, muito dinheiro, muita energia para ver um retorno significativo, né? Não, é Não aquela é coisa, né? Tu tira geralmente teu bolso, porque tu tem que ter um capital de giro para fazer o negócio acontecer, não existe essa coisa de do nada, né? Surgiu, meu Deus, a Virgem Maria brotou aqui em casa. Não, não tem isso. E aí, daquele capital de giro, tu vai ter um lucro, metade desse lucro, se tu conseguir tirar o teu capital de giro dali, beleza. Senão tu vai ter que usar de novo como capital de giro para, né, continuar. E vai se pagar quando? Vai se pagar quando der para pagar, entendeu? Então Exatamente. E assim, eu não tive, realmente, assim, o meu processo não foi nem um pouco romantizado, porque tudo que eu tinha era uma mesinha uma tábua que servia de mesa de 60 centímetros, um computador, um notebook, que não era dos melhores também, e um quarto onde morava eu, meu companheiro na época e 2 filhos. Então, assim, isso era o que eu tinha, entendeu? Numa casa que não era nem minha. Então, não tinha nada, eu só tinha que fazer aquilo dar certo. E aí, assim, com muito esforço na época, eu trabalhava de madrugada, bem aquilo que eu falei, eu consegui juntar um dinheirinho e comprei uma câmera achando que ia me ajudar grandes coisas, não ajudou em quase nada, nem deveria ter comprado aquela câmera, sabe? Depois acabei vendendo porque não usei. Mas aí a falta de noção também de onde investir, sabe? Também não tinha muita noção, fui aprendendo. E foi construindo muito aos poucos, assim. Então, eu tive que fazer dar muito certo naquela condição muito limitada, e aí era um computador só, trabalhava eu e meu companheiro no mesmo computador. A gente tinha que se virar muito, assim, até conseguir chegar no ponto de, tá, vou ter dinheiro para investir num outro computador, vou ter dinheiro para alugar uma casa minha, sabe? Para ter o meu escritório, assim. Nossa, levou quase 2 anos para eu conseguir sair da casa da minha sogra, não é, na época, e morar numa casa alugada e ter o meu escritório, sabe? Então demorou muito tempo. E eu também eu tentei desconstruir desde o começo a ideia de fazer o meu negócio dar certo muito rápido, porque eu via como as pessoas surtavam com isso e como não era viável, assim mesmo. Eu conheci alguns casos também de pessoas que realmente cresceram muito rápido. E era de um jeito que não era como eu queria, né? Porque daí o que acontecia ali nos bastidores? Tinha umas contratações meio duvidosas, meio exploratórias, né? Tinha uma pegada interna, assim, muito tóxica, seja com a própria pessoa ou com as pessoas que trabalhavam. E aí eu falei, não é assim que eu quero também. Então eu vou. Vai levar um tempo, mas eu vou fazer o meu negócio do jeito que eu acho que é o certo. E aí, estamos indo, né? Estamos aí na atividade. Mas me fala uma coisa. Tu tinha comentado comigo que não propositalmente, porém acontece, de a maioria dos teus clientes, se não todas, serem mulheres, né? Por que tu acha que isso acontece? O que tu acha que levou a esse nível, assim, esse momento de tu perceber que não tinham muitos homens procurando teu serviço ou que as mulheres se identificavam mais com isso? Tem a ver com aquela questão do impacto que a gente falou? Sim, total. Assim, eu acho que se fosse botar uma porcentagem aí, 90% ou mais das minhas clientes são mulheres, né? Dos meus clientes como um todo, assim. E os homens que são meus clientes, eles já têm uma trajetória também de desconstrução bem significativa. Tu vê que não é qualquer um assim muito cru também, sabe? Porque, claro, o nicho que eu trabalho, né, esse foco do impacto, ele já corta muita gente, a gente vê o quanto as mulheres estão protagonizando essa mudança em vários aspectos, né? Numa roda de autoconhecimento, praticamente só tem mulher. Numa roda de sustentabilidade, praticamente só tem mulher. Numa roda de movimentos sociais e questões políticas sociais, né, com esse foco, só tem mulher. Então, assim,
as mulheres elas estão avançando muito e estão querendo ocupar esses espaços, e os homens eles estão confortáveis no seu lugar de privilégio e não querem mudar com essa estrutura. Basicamente é essa cena que eu vejo assim, né, muito claramente. E internamente assim também eu decidi contratar principalmente mulheres. Então na minha equipe eu tenho um homem e eu tenho 6 mulheres. É, Fazendo a 6, conta. 7 comigo, mulheres, mas é isso. E a gente tem uma cultura também muito acolhedora, a gente busca ter uma cultura muito acolhedora, então também tem muitas mães, né? O homem também é pai, então assim, tem muita participação, quase como uma rede de apoio. Eu acho que esse acolhimento também no posicionamento, na forma como eu sempre conduzi a comunicação da minha empresa e a minha pessoal, de ser muito acolhedora, de ter uma sensibilidade, de deixar que essa sensibilidade ela também aparecesse ali, acaba atraindo mais mulheres, e isso não é porque isso é da natureza feminina. Não peguem um corte aqui, pelo amor de Deus. Vamos tirar minha fala aqui como tem. Viral! Mas é porque os homens, historicamente, né, por construção de gênero, eles não têm facilidade de lidar com as emoções, os sentimentos, e isso interfere sim na forma pelo que eles são atraídos, né, pelo que eles se interessam. Então, eles são muito mais rígidos, muito mais duros, assim, no sentido de ter diálogo, escutativo e tudo que eu prezo muito e que eu vejo que para as minhas clientes mulheres faz muito sentido, né? Então, é uma linguagem um pouco diferente, mas eu gosto muito também dessa conexão feminina, sabe? Eu acho que é muito empoderador, sendo uma mulher que é mãe também, e eu entendo também tanto, eu tenho muitas clientes mães, e eu entendo tanto o que elas passam, o que elas me trazem, sabe? Eu entendo tanto, assim, já tive cada caso surreal, assim, de luto, de doença, de situação com filho, de separação. Ai, tantas situações, assim, que eu já acompanhei de perto das minhas clientes e que eu acho que esse ponto da sensibilidade também, de entender o momento do outro, não atropelar o processo, sabe? Saber acolher. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não ocupo esse papel na vida da minha cliente, mas como uma profissional que tem um contato muito profundo ali com os sonhos, desejos e dificuldades dela na área profissional, isso pega também muito do pessoal, né? Porque a gente é uma pessoa só, enfim, as coisas se misturam um pouco. Eu sempre tento ser esse lugar de acolhimento para ela também. Porque, cara, lá fora, né, tipo, lá fora, entre aspas, no mercado, ela não vai ter esse acolhimento, sabe? Ela não vai ser uma disputa, vai ser uma pressão, muitas vezes ela vai se sentir mal, então ela tem que ter um lugar seguro para se fortalecer, se instrumentalizar, se emancipar, se empoderar, para ela poder sair com mais confiança, né? Exatamente. E o que tu, pelo que tu trabalha assim com as mulheres, com as pessoas em geral, criando marcas para elas e tudo mais, né, com elas, o que tu percebe dos teus clientes que seja a motivação para empreender? Olha, de várias foi por necessidade mesmo, né? E aí depois elas foram encontrando o seu jeito de fazer, mas a maioria é porque quer fazer uma coisa própria, original e quer criar algo diferente. Essa é a grande motivação, assim. Muitas pessoas, inclusive, já têm uma carreira mega estável, já tem uma carreira assim de 30 anos numa indústria, já tem um sucesso profissional, um certo prestígio, já tem uma estabilidade, mas elas não se conformam, né? Elas são inconformadas, elas não querem mais participar daquele jogo, elas querem fazer algo novo, elas querem criar algo delas, elas querem ter mais tempo para a vida delas, para a família, para elas querem ter saúde, elas querem ter liberdade, elas querem ter liberdade geográfica, financeira, vários tipos de liberdade, então
Elas querem algo que não necessariamente um trabalho convencional pode entregar, e elas querem fazer algo diferente, né? A mesma motivação que tu teve, tu diria. A mesma motivação que eu tive, claro. Será que elas, em algum ponto, se identificam com a tua história, com o teu início e acreditam que possa ser uma dor compartilhada, uma compreensão a mais para isso? Acho que sim, com certeza. Tem muitos pontos de identificação, assim, na minha história que eu acho que tocam com diferentes perfis de cliente que eu tenho também. Tem gente que não. Tem gente que passou por muita dificuldade, que nem eu passei no começo. Tem gente que passou muito perrengue com filho, que nem eu passei por todos os dilemas. Não é para ninguém, fia. É para isso que nós estamos aqui. Não foi fácil para ninguém, entendeu? Exatamente. Tá, mas também tem gente que se identifica mais com o ponto do impacto mesmo, de querer fazer algo diferente, sabe? Então, não necessariamente a pessoa passou pelo perrengue, mas ela se identifica pela visão, sabe? Isso aí. Ótimo. E depois desses perrengues, dessas perrengadas toda que tu passou, rolou algum arrependimento, alguma coisa que tu gostaria de ter feito diferente? Tempo! Cara, eu acho que arrependimento não, porque daí tem um negócio que quase que uma parte da minha filosofia de vida, assim, que eu prefiro fazer do que não fazer, porque eu acho que a gente se arrepende muito mais daquilo que a gente não fez pelo que os outros iam pensar, do que aquilo que a gente fez e deu errado e mesmo assim foi adiante, sabe? Eu me lembro muito de uma história, eu quero muito contar essa história aqui agora, que eu acho que encaixa. É uma história de fracasso. Oh, mais uma. Mais uma. Eu fiz um evento presencial, na verdade era para ser, né, um evento presencial, mas era uma roda de conversa, uma coisa menor, assim, e eu não tinha muito conhecimento na época de como estruturar aquilo, de como garantir que as pessoas fossem, então foi meio que assim, fiz do jeito que dava, e não foi ninguém apareceu, e eu só tinha o dinheiro da passagem de volta, de ônibus. E eu desci do ônibus, né? Subi no ônibus, desci na parada errada, tive que caminhar um monte, estava chovendo, tipo, tudo errado naquele dia. E eu voltei chorando e falando: Meu Deus, por que eu tô passando por isso? E aí, quando eu cheguei em casa, meu companheiro na época me perguntou: e aí, como é que foi? Eu falei: Foi um fracasso. Chorando assim, daí ele falou: tudo bem, o evento foi um fracasso, mas tu não é um fracasso. Olha. E eu guardei aquela mensagem, assim, né? Olha. E baita mensagem. Guardei aquela frase, assim, e eu falei: realmente, vão ter muitas coisas que a gente vai fazer que vai dar errado, mas isso não diz sobre quem a gente é, e a gente também tem a total possibilidade de fazer dar certo, né? Então, eu não me arrependo, porque tudo que eu tentei, eu fiz, mesmo que tenha dado certo ou não. Eu acho que mesmo não dando certo, foi um aprendizado importante, foi parte do caminho, assim, né? As pessoas só veem as coisas que dão certo, mas o que não dá certo também é importante para o nosso aprendizado. Não era Mercúrio retrógrado, não? Não faço ideia, já faz muitos anos, graças a Deus. Vai ver, quando vê, né? Era o Mercúrio retrógrado ali, meio... Vamos jogar a culpa nele, o fracasso não sou eu, o Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado. Só pode ter sido. O que mais seria? Só pode ter sido. Ai, que horror. Mas uma boa reflexão, né? Não, o que tu podia fazer, tu fez, né? O que não estava ao teu alcance, não tem como controlar. Isso aí, para quem empreende, meu amorzinho, a chavinha ali, né? Quando vira, a gente dorme até sem ansiedade. É uma loucura, né? Nossa, é muito bom dormir sem ansiedade, né? Nossa, como é bom. É bom. É sem bom. a preocupação do negócio funcional, não, porque tu fez tudo que estava ao teu alcance, que tu sabia que tinha que fazer, com os conhecimentos que tu tinha naquela altura ali, né? Depois ninguém sabe, mas Agora tu falou dormir sem ansiedade e eu me lembrei, nossa, quantas vezes, por quantos anos eu dormi com ansiedade, preocupada nas contas que eu tinha que pagar, sabe?
sem nenhuma segurança, sem nenhuma base, assim. É um evento Olha, canônico, eu acho, né, na vida de qualquer empreendedor. Quem não dorme no início com ansiedade de fazer as coisas dar certo, de ter cliente, de ter dinheiro, de pagar conta, tá empreendendo errado, filho. Só lamento. hoje já empreendeu ali com um bom capital de giro. Não, mas daí não é o. Já não está na primeira empresa. Aí não é empreendedor raiz é aquele que como é que é? As histórias aquela de ter R$1, comprar 2 paçoquinhas, vender as 2 paçoquinhas. Empreendedor raiz sofre no começo. Empreendedor raiz sofre. Nossa, não tem nem como começar a contar aqui o quão sofre empreendedor raiz, porque é que, sério, galera romantizou essa coisa de pegar empréstimo, de não sei o quê, e, cara, tem gente que não tem nem como pegar empréstimo, não tem para quem pedir, entendeu? Não tem, eu não tive também. Não tive, não tinha ninguém na minha família que tinha dinheiro para me emprestar. O meu nome não estava limpo na época para também poder. Tipo assim, não tinha, entendeu? Empreendedora raiz, é sobre isso. Não, mas eu fico muito frustrada, assim, e, tipo, com uma vergonha alheia quando eu vejo a galera falando, quer empreender, pede um empréstimo, faz um empréstimo, abre uma conta, isso aqui. Oi? O quê? Amor, não tá falando com o público. Não. Falando com o público já mais privilegiado, quer empreender para outros objetivos. Não, pelo amor de Deus. Por isso que muita gente desiste, né? Eu sempre morri de medo de pedir empréstimo, não que eu não pudesse, mas para mim isso nunca foi uma opção. Entendeu? Nunca. Nunca foi uma opção. Porque é um compromisso também que tu assume, né? É uma questão de, tipo assim, se esse negócio não der certo, eu vou fazer como para pagar esse empréstimo? Porque, tipo assim, eu não tem como vender as coisas que eu botei dinheiro para receber dinheiro de volta, entendeu? Porque não deu certo. Não existe Mas isso. esse é um ponto interessante, né? Porque é bem comum esse lance dos empréstimos. Eu fiz empréstimo uma vez para comprar equipamento, e aí foi pouco, assim, foi uns R$3.000 que eu comprei à vista, e aí eu fui pagando o empréstimo, terminei de pagar o empréstimo e deu tudo super certo. Mas eu também já não estava no começo. Sim. É só porque eu não queria tirar do caixa. Sim. E daí eu já tinha uma certa segurança que eu ia conseguir pagar, sabe? Porque eu também sempre tive esse medo de me comprometer com uma coisa que eu não ia conseguir pagar, não tinha segurança, né? Exatamente. É isso aí. É isso aí. A gente volta ao assunto. Tá, e qual foi a maior mentira que já te contaram sobre empreender? Maior mentira? Ai, são tantas, né? Eu acho que assim, deixa eu pegar a lista aqui. Eu acho que uma mentira é que tu vai ter mais tempo, mas ao mesmo tempo ela não é uma mentira completa, só que é uma meia verdade, digamos assim. Eita. Complexo, mas é porque eu sinto que eu tenho uma flexibilidade de tempo muito grande hoje em dia. Eu consigo, por exemplo, hoje de manhã eu não trabalhei, quer dizer, respondi umas mensagens no celular, mas eu não sentei na frente do computador. Eu fui fazer exame de saúde, eu estava com meu filho, a gente foi tomar café da manhã na rua, a gente fez todo um rolê, levei ele na escola, voltei, me arrumei e comecei a trabalhar agora de tarde. E ontem de manhã eu também, amanhã de manhã também eu vou estar com ele, então nos dias que eu tô com ele eu consigo não trabalhar, mas nos dias que eu tô sem ele, porque no meu caso eu tenho guarda compartilhada, eu trabalho bastante, entendeu? Aí eu trabalho às vezes até de noite. Isso é uma coisa que tu conseguiu estabelecer agora, que a tua empresa já está andando sozinha, né? Já está ali de boa, que tu tem uma equipe. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto muito importante, porque no começo eu não tinha tempo para nada, eu só trabalhava. E eu trabalhava quando eu estava com os meus filhos, muito também. Claro, tinha momentos que eu não estava trabalhando, mas assim, eu trabalhava muito. E é um trabalho que não é uma coisa que tu sai de casa para fazer e voltar. Mesmo que tu tenha uma empresa fora, tu traz o trabalho para casa e o trabalho faz parte da tua vida. Entendeu? Não tem. Cara, vou dar 2 exemplos engraçadíssimos que aconteceram comigo da virada do mês passado para esse.
que literalmente a empresa não sai de nós em nenhuma situação. Eu estava fazendo uma viagem de BlaBlaCar, tá? Eu, Kessler, pessoa física, indo fazer uma viagem de BlaBlaCar. No BlaBlaCar, entra uma mulher e a gente começa a conversar e tal. Cara, essa mulher, uma semana depois, a gente estava sentada numa reunião online, eu fazendo um orçamento de serviço meu para ela. Porque já me ocorreu. Tipo assim, eu não estava trabalhando, mas eu comecei a conversar com ela e daí, de repente, eu já estava trabalhando, entendeu? Não tem uma chavinha que desliga e tchau, que nem numa contratação, né? Não é tua responsabilidade. Tu sempre tá ali. Ou, por exemplo, eu tava precisando ir na fisioterapeuta pélvica, coisa muito específica, que tô com um dedo de diástase de gestação, e aí eu fui para fazer um tratamento e tal. E aí que também a mulher me seguiu no Instagram. E aí ela tava precisando. Eu tô imaginando a cena no meio da consulta. A gente conversou no meio da consulta. Eu fiz um orçamento para ela. E assim, é isso, entendeu? Pode vir cliente de qualquer lugar. É realmente uma coisa sem precedentes. E isso é uma coisa incontrolável, porque assim, se eu vejo que eu tenho espaço para falar do meu trabalho e eu sei que aquilo vai ajudar outra pessoa, mesmo que aquele seja um momento pessoal meu, que não necessariamente eu estou trabalhando, eu não vou deixar de falar. Mas é uma coisa inerente também, né? É uma coisa inerente, porque, tipo assim, às vezes tu fala bem, tu consegue sentir quando tu tá falando, eu não sei se contigo acontece isso, mas tu consegue sentir, tipo, a pessoa pergunta, o que tu faz? Ela não parece tão interessada. Aí tu fala, mas o que é isso? E aí tu começa a explicar, a pessoa vem com mais dúvida, com mais interesse, tu fala, pronto, vou vender. Sabe? Pronto, virou cliente. Mas isso até assim, ó, em date. Eu ia dizer, já aconteceu até em date, tipo, Ai, cara, do nada, é sobre podcast. Ai, não sei o que, tô trabalhando com podcast. Ah, é mesmo? É, não sei o que, qual é? Aí vai lá e pesquisa, pô, não sei o que, começa a ouvir. Vou seguir tua empresa. Ganhei um fã. Querido, tudo bom? É muito. Cara, é um feeling. Tu consegue, tipo assim, primeiras 3 palavras que a pessoa falou, tu consegue sentir que a pessoa vai comprar o bagulho. Entendeu? Se tu der a palavrinha exata ali que ela quer ouvir, ela vai comprar de ti. E aí, quando tu vê um bagulho já aconteceu. Aí depois, eu já ouvi muitos. Aí tu consegue separar o pessoal do profissional? Cara, eu consigo, são as pessoas que não conseguem. Mas aí, sabe que eu ouvi um outro podcast esses tempos, nem me lembro o nome, mas eles falavam que CEO não tem separação pessoal. Não tem. Assim, não tem. Dono de empresa não tem. Até aonde porque tu vai, tu leva a tua empresa, entendeu? Tu leva o teu nome, tua reputação. A minha teoria dessa coisa de a gente não conseguir separar o PF do PJ é muito em função de que, tipo, tu criou o negócio, sabe? É que nem mãe falando de filho. Tu criou o negócio. E aí, tipo assim, é um negócio que tu criou muito... A maioria das pessoas pela própria necessidade. Tipo assim, quando precisaram, não tinha, né? Uma mentoria, ou alguém que trabalha com pessoas deficientes físicas, né? Que tem alguma necessidade especial, é alguém que conhece essa jornada, que passa por isso, é mãe, filha, irmã, alguma coisa assim de pessoas que têm esse problema, né, na vida pessoal, coisa assim, e aí resolve criar alguma coisa específica, um produto que vai ajudar aquela pessoa. Então, assim, é uma coisa que tu sabe de cabo a rabo. Tu não vai criar um troço a troco de nada, que não tenha nada a ver contigo. Tu criou uma empresa com impacto social, com consciência, com todo o teu ser ali. Exatamente, né? Exatamente. Então, é uma coisa que está muito ligada a ti. É uma coisa que trabalhador CLT normal não tem, não vai ter nunca. A gente estava falando dos estágios que a gente passou. Cara, tu não vai ter aquele feeling com aquela empresa ali para vender tua alma para ela. Entendeu? E se tu não vender a tua alma para a empresa que tu criou, ela não vai existir.
Que depende de ti. Que não é nem assim, eu acho que não é nem vender a alma para a própria empresa. Eu acho que tem gente que vende a alma para o mercado, Também. faz coisas que eu considero bem antiéticas para ganhar espaço. Mas é que essa lógica assim do meu filho, né, por exemplo. Não, claro, não é a mesma coisa. Sempre que o meu filho que nasceu de mim vai precisar de mim, eu vou dar prioridade para ele, com certeza. Mas eu criei a direção e ela é como se fosse um filho para mim. Ela eu cuido dela com a mesma atenção, assim, com o mesmo cuidado, com a mesma consciência, com a mesma visão de que eu quero que ela tenha estrutura para crescer, que eu tenho com meu filho. Então, assim, se eu vejo que ele não está bem ali num aspecto psicológico, alguma coisa aconteceu na escola, eu vou tentar trabalhar aquilo da mesma forma na empresa. Se eu vejo que alguma pessoa que trabalha comigo não está muito bem, eu vou cuidar daquela pessoa. Ou se eu vejo que um cliente ele está mais distante, eu vou me aproximar mais. É esse cuidado, essa manutenção do dia a dia também, que é muito importante. Eu acho que as pessoas, acho importante isso aí que a gente vai falar agora. As pessoas visam muito em coisas macro. Porque eu tenho que fazer isso e aquilo. Mas esquecem do dia a dia, da qualidade do trabalho que é entregue, sabe? Sim. E às vezes é essa base bem cuidada que faz uma grande diferença, porque as empresas só querem crescer a todo custo e não tem nenhuma estrutura para isso. Sim, mas quando eu falo que a empresa, né, o CEO é que nem a mãe com o filho, não é muito na questão do cuidado que eu digo, mas na questão de, tipo, em qualquer oportunidade que tu tiver de falar, tu vai falar sobre. Porque mãe é assim com criança, entendeu? Olha aqui a fotinha quando era pequena. Olha aqui que ele conseguiu hoje. Sabe assim? Então, tipo, abre aqui meu Instagram, tipo, aí as pessoas botam na bio, mãe do fulano, mãe da fulana, mãe de pé. Cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se alguém pergunta como é que tá teu filho, tu vai dizer, tá bom, tá lá na escola. Não vai falar assim, tu vai falar, nossa, na bio do meu Instagram pessoal não tem o nome do meu filho, mas tem o @ da minha empresa. Exato. Então, tipo assim, quando a pessoa pergunta do teu filho, tu vai dizer, tá bem, tá na primeira série. Não, tu fala, nossa, ontem ele construiu uma casinha de... Sabe? Tu tá com orgulho daquela criaturinha. O orgulho é importante. É a mesma coisa. Alguém pergunta do teu trabalho, tu tem uma empresa. Porra, tu vai ter orgulho, porque se tu não tiver orgulho de falar da tua empresa, tu vai ter orgulho. Sabe? Quem é que vai ter, cara? Tu criou o negócio. E aí, esse ponto é importante, assim, né? Da gente estimular essa sensação de orgulho da própria empresa. Porque tem momentos que a peteca cai. Tem momentos que tu tá cansada, tu tá mais desanimada, tipo, tu não tá com aquele tesão pelo teu negócio, sabe? E aí a coisa desanda. Hoje não. Não. Hoje não quero. Hoje não. E aí desanda muito, sabe? Tu tem que encontrar formas de recuperar e manter viva. É que nem no relacionamento, sabe? É tu fazer uma coisa diferente. Fazer uma coisa diferente para ativar aquela paixão. Tu já botou uma fantasia para tua empresa. Hoje teremos um dia especial, a empresa se prepara. Usar brinquedinhos na tua empresa também já teve. Sim, os equipamentos novos, né? Cada coisinha nova ali. Ai, gente, a gente tá ligada no LSD hoje. Mas é essa premissa, né? Tipo, por que tu trata diferente? E a gente, cara, quem não teve dia de hoje não quero falar disso, não. Vende tu aí pra mim, sabe? Vende tu aí pra mim, eu não tô afim hoje, não. Já tive. Ou a pessoa vem, pode me dar mais informações? Infelizmente não. Ou tu deixa domingo, outra hora, porque teu carisma tá zero ali. Feriado, domingo. Pode me dar informações? Não. Foi mal, perdão. Hoje não estamos querendo. É o pensamento intrusivo querendo responder, né? Sim. Ai, quem nunca, né, galera? Quem nunca? Aí depois exagera nos emojis. Para dar uma equilibrada. O carisma é importante a gente ter carisma.
E para ter carisma, tu tem que estar bem, entendeu? Tu tem que estar bem nutrida, tu tem que estar descansada, tu tem que ter se alimentado bem, entendeu? E tu tem que estar com tesão no teu trabalho, porque dá uma resposta com tesão e dá uma resposta puta da vida. Cara, é outra pessoa. É outra pessoa, realmente. É outra pessoa. Não tem como. Tu acordou indisposta, acordou mal-humorada. TPM. Ai, a TPM é tão maravilhosa dessas horas. A pessoa vem. Ué, como é que funciona? Porra, tá ali como é que funciona escrito na descrição. Como é que tu não lê isso? Sabe? Ai, eu tenho uma raiva. Às vezes sem a TPM tá atrapalhando, me dá uma raiva. Tá tudo ali explicadinho. Eu acho que eu consigo me modular mais sentido, mas eu percebo que quando eu tô na TPM eu fico mais direta. Bem mais direta. Eu falo que nem homem. Eu falo que nem homem fala todos os dias, sabe? Aquela mensagem sem o emoji, Ok. Tudo bem. Muito. E aí, esse é um ponto interessante, porque nós mulheres, nossa classe feminina, tenta sempre ser muito gentil. Agradável, né? Muito agradável. E eu comecei a trabalhar mais esse lance de ser mais direta, sabe? E dar meus limites, assim. Muitas vezes eu sei que os clientes não levam a mal, porque na reunião eu sou muito real, assim, né? Muito acolhedor e tal. Mas tem momentos que a minha resposta não é sempre cheia de emojis. Às vezes sim, mas quando eu tô na TPM, por exemplo, eu sou mais direta. E até se eu tô assim, vendo que o cliente tá se atrasando, sabe? Aí eu, nesse momento do meu ciclo menstrual, parece que me vem a coragem de falar: isso que tu tá fazendo não vai te levar para o lugar que tu quer, sabe? Trazer umas reais, assim. Tem que saber usar tua inteligência menstrual. Comprar seguidores, muito bom, muito bom. É. Graças a Deus não tem clientes que compram seguidores, mas aí, ó. Fica a dica. Como irritar a Cassie. Não fala pra mim isso. Futuros. Já pensou em desistir? Já pensei. Ali no primeiro para o segundo ano da direção, eu comecei a mandar currículo para várias empresas que eu gostaria de trabalhar. Eu estava ativando meu plano B, né? O meu plano A é a direção. Total. Meu plano B é trabalhar numa empresa em que eu tenha liberdade para ser muito boa e fazer o que eu faço. E o meu plano C é ter garrafinha na zoeira. Não, acho que assim, ó, o meu plano A hoje é ter a direção com equipe, tá crescendo. Meu plano B é falir a empresa, agora eu tenho que assumir todas as responsabilidades de novo. Eu vou virar mais uma frila, que eu não quero, Deus o livre, espero que nunca aconteça, mas né, poderia ser um plano B ali. Aí o plano C seria trabalhar para uma outra empresa. Agora já mudei um pouco. Vender garrafinha nessa. Não, vender garrafinha no sinal. Acho que eu não vou chegar. Mas assim, é digno, com certeza, mas acho que eu não vou. Claro. Não vou precisar. Mas é uma coisa que, tipo assim, não digamos que seria uma coisa ruim, mas é uma coisa. Cara, ninguém quer, né? Ninguém quer, não. Todo mundo que tá lá quer fazer outra coisa. Isso é com certeza. Ou uma escada para chegar onde a pessoa realmente quer começar. É sobre isso, não é uma questão de ser algo ruim. Todo mundo tem que começar para algum lugar, mas não é sonho de consumo. Não é a meta, não é a meta. Não é a meta, não é sonho de consumo. Não, mas eu já vendi trufa, já vendi brigadeiro, eu também. Quem nunca vendeu trufa? Nossa, eu ia com a cestinha na rua oferecendo, já vendi cupcake, olha. Eu também, cupcake. Brechó, já tive brechó, olha. Amiga, eu também. Antes de eu começar meu negócio lá em 2018, começou em agosto. Em maio eu tava fazendo coisa de pegando roupa de pessoas desconhecidas e não sei o que, pra fazer brechó, fazendo tudo isso. Tava colocando no site, etiquetamento, não sei o que. E aí eu falei, não, mano, isso aqui não vai rolar, não. Aí devolvi as roupas tudo. Fui lá pro meu negocinho. Cara, porque assim, é aquela coisa. Além do desespero que bate,
na maioria das pessoas que decidem empreender, quando a gente não tá fazendo... É que tem a coisa também do sonho, né? Do trabalhar com o que tu quer, com o que tu gosta. Porque, assim, se é para trabalhar com uma coisa que tu não gosta, que não te dá um tesão, tu vai ser um CLT qualquer. Sim. Não tem necessidade. Se é para tu tá fazendo um troço que vai te demandar mais tempo que um CLT no início, mais força, mais, sabe assim, tudo a mais para acontecer, por que não fazer uma coisa que tu realmente quer, uma coisa que tu realmente gosta? Sim. Sabe? Porque daí, nessa lógica, o dinheiro, por mais que ele seja uma necessidade, ele vira uma... Não é uma compensação, mas ele vira, tipo assim, um segundo lugar, sabe? Porque primeiro tu vai ter o prazer de fazer uma coisa que tu gosta. O dinheiro, ele vem como consequência de um pagamento que tu merece receber por estar fazendo uma coisa boa como aquilo que tu gosta. Ponto. Sim, sim, com certeza tem isso também. É isso. Mas sabe que o lance do eu nunca trabalhei CLT, eu não tenho nem carteira de trabalho. Eu também não. Se jogar, eu sou tenho, literalmente aquela mas pessoa ela que tá se zerada. jogar uma carteira de trabalho em mim, eu saio correndo. Eu sou. Não, o pior é que eu tenho a minha e tá zerada. Eu fiz a minha e ela tá zerada, ela não tem nada. Eu não cheguei nem a fazer, olha só. Não, eu fiz. E assim, ó, eu não, na verdade, eu nunca nem tive a chance de trabalhar CLT, porque quando eu, enfim, ali adolescência, passei na faculdade federal pública para artes visuais, fui fazer, engravidei, tive que trancar, tive que empreender. E aí meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu com paralisia cerebral num grau altíssimo. Caramba. E eu tive uma rotina que eu não podia trabalhar fora de casa. Eu não podia trabalhar fora de casa porque eu tinha que cuidar dele, nem eu e nem o pai dele. Então, a gente dividia os cuidados e era muito puxado. Ele tinha remédio para tomar toda hora, ele internava, tinha que ir para o hospital. Então, assim, eu não tinha nenhuma segurança pessoal para ir trabalhar fora de casa ou mesmo trabalhar remoto. Ninguém nunca quis me contratar, eu acho que muito por isso, com certeza, porque eu era mãe numa situação muito atípica, que não era seguro, assim. E não tinha muita rede de apoio também. Então, foi muito puxado. Eu tive que empreender porque eu não tinha outra saída. Mesmo quando eu tinha capacidade técnica de ser contratada e entregar um ótimo trabalho, eu tinha uma estrutura familiar que me dificultava muito no mercado de trabalho. Então, eu já peguei e embarquei direto, assim, de cabeça, sem nem pensar muito no meu negócio, porque eu sabia que dificilmente eu ia ser contratada pela estrutura familiar que eu tinha. Hoje seria bem diferente, o meu filho, ele já faleceu há quase 2 anos, enfim, muitas complicações, assim, viveu por 6 anos, toda uma vida específica ali de cuidados, mas eu tenho um filho de 5 anos agora, só que já tem uma certa rede de apoio, tem a escola, tem o pai, tem, né, as avós. Hoje eu poderia ser contratada por uma empresa, por exemplo, mas hoje eu não quero. Hoje eu já não quero. Hoje eu tenho, graças a mim mesma, eu não tenho mais o desespero de ser contratada por outra empresa, porque eu não trocaria o salário que eu tenho hoje e o trabalho, a flexibilidade que eu tenho hoje para um salário menor ou a mesma coisa e ter que trabalhar muito mais para uma coisa que não é minha, né? Exatamente. É louco, né? As voltas que a vida dá, sem ser meme, porque a Terra plana dá. Mas são questões assim de a gente ver, e é muito isso que a gente fala quando a gente conversa sobre enxergar cenário, enxergar a realidade, colocar o pezinho no chão, entender aonde tu pode chegar, aonde tu tá, né? O que tu pode fazer com aquilo que tu tem ali. E não é uma questão de vou dar uma desculpa porque eu não consigo. Não, tem como, é possível, mas também pode ser muito mais difícil do que para outras pessoas está sendo. Exato. Né? É uma questão de não ser impossível, mas também é uma questão da pessoa realmente querer, né? Tem isso. E não é discurso motivacional, não é coach, não é nada disso. Porque tem muita gente com condições ainda melhores das que tu passou,
que fica dando desculpa que não consegue, não pode. Fica dando desculpa, sim, é um fato isso, sabe? Tem gente que fica sempre adiando a sua própria vida, sabe? E aí é uma coisa que não adianta, só terapia na causa. Exatamente, só terapia na causa. Porque não tem como coisar. E é uma coisa que a gente conversou, que a gente queria trazer para cá, é essa mudança que tu teve autônoma, aí depois do MEI, né, pessoa física, pessoa jurídica, e agora tu teve outra mudança também, né, do CNPJ, que tu te tornou uma microempresa, não uma microempresa individual, uma microempresa. Como é que foram como é que foi a primeira mudança para ti? Se tu lembra, eu imagino que tu lembre, né? Porque é uma mudancinha bacana. E agora a traumática. Se tornar uma limitada, né? A fatídica. Então, quando eu era autônoma, primeiro que assim, eu não tinha nenhum conhecimento sobre negócio, nem sobre como gerir meu próprio dinheiro, então tudo que entrava era meu e eu usava, né? Não tinha reinvestimento no negócio, eu nunca tinha dinheiro para fazer coisas no meu negócio, então eu não conseguia desenvolver muito. E, enfim, era muito. As possibilidades de crescer sem reinvestir no negócio era muito limitada, né? Isso eu entendo bem hoje que a gente tem que reinvestir muito. E aí, em vários aspectos, seja em educação, em conhecimento, em equipe, pessoas, em ferramenta, em evento, tudo que dá, tem que, né, ter um direcionamento para isso. Mas aí, quando eu comecei a direção, em 2020, foi antes da pandemia estourar, assim, foi em janeiro, foi uma coisa muito engraçada, porque eu tenho dificuldade de lembrar datas, então normalmente eu faço as coisas, parece que dá tudo em datas que eu vou lembrar. No dia 1º de janeiro de 2020, eu decidi abrir a direção e fiz um plano de negócio em um mês, no dia 1º de janeiro. Primeira coisa que eu fiz, né, na época, era com o meu companheiro da época, a gente entrou como sócios, agora já depois eu chego no ponto da conversa que eu comprei a parte dele, mas a gente entrou como sócios e a gente chegou assim, ó, vamos fazer o modelo de negócio, então, vamos planejar esse negócio, porque devido à autônoma já estou cansada também, né? Já entendi que não é mais isso que eu quero. Quero ter uma empresa. Vai ser uma agência de comunicação e daí desde o começo a gente já tinha essa ideia de ser uma agência não convencional. A gente queria fazer algo diferente para pessoas que queriam fazer coisas diferentes, inovadoras e gerar mudança no mundo. Então já tinha esse DNA, digamos assim, essa essência. Aí a gente sentou, fez o modelo de negócio, o Business Model Canvas, né? Que ele fez, preencheu tudo, fez com post-it até, foi bem visual, assim, um momento mesmo, bem legal. Depois de fazer aquilo, eu abri um MEI. Primeira coisa, abri o MEI, sabia que a partir dali eu tinha que fazer dinheiro, porque ia ter que pagar a mensalidade do MEI. Então, assim, também é uma coisa que dá uma mexida, né, na cabeça, vira uma chavinha. Aí, em que fiz um plano de comunicação também, montei um planejamento, vou criar o Instagram dia 15, vou começar a publicar, vou postar todos os dias, vou fazer um desafio e dali, um mês, eu vou abrir vaga de consultoria. Foi exatamente isso que eu fiz. No dia 15, se eu não me engano, foi dia 15. Eu criei o Instagram da direção com 0 seguidores. E em 30 dias eu tinha uns 400 seguidores com 0 tráfego pago, só orgânico. E abri vagas para consultoria e fechei todas as vagas da consultoria, sendo que, assim, com pessoas que eu nem conhecia. Inclusive, a Lai foi uma das minhas primeiras clientes nessa fase. Foi uma das primeiras clientes. Foi lá que a gente se conheceu. Tive outras clientes, assim, que eram de outros estados. Eu não tinha atendido ninguém de fora ainda da minha cidade, quando eu abri essas vagas. Então, expandiu, assim. E eu segui aquele plano e funcionou, né? E desde então eu consegui fazer, assim, mesmo que tenha sido muito difícil, eu consegui ir seguindo e renovando aquele plano. E aí, ano passado a gente já tinha batido, né, a meta, ia bater a meta de faturamento, já não podia mais ficar como MEI.
e precisava desenquadrar para virar microempresa, né? Virar limitada. E entrar para o Simples Nacional, agora pagar impostos que nem gente grande, digo assim, porque realmente é um baque que por mais que tu tenha caixa, por mais que tu tenha reserva, tu nunca está preparado para a diferença de tu pagar num mês R$ 70 de MEI e no outro mês 700 de impostos, né? Então, assim, não tem gradual, não tem uma mudança gradual, entendeu? Não. É brusca a mudança. E aí, quando veio os primeiros boletos, né, fora todo o investimento que tem que pagar a contadora para fazer todo o trâmite, assim, e tem que continuar tendo contadora depois disso, né? Então já entra uma pessoa ali para a equipe que vai ficar para sempre. Os primeiros boletos de imposto, olha, eu tinha vontade de morrer. Porque assim, meu Deus, né? É muito dinheiro, realmente é muito dinheiro em relação ao que tu vende, teu faturamento. E aí eu entrei numa leve crise, assim, bem. Até fiz um vlog no canal do YouTube da direção, deixando de ser MEI surtando. Porque eu precisei rever todos os meus preços. Eu precisei rever toda a minha esteira de produtos, precisei repensar todos os meus orçamentos, precisei aumentar e incluir o valor do imposto, né? Porque eu precisava pagar o imposto de qualquer forma. E precisei mudar o meu perfil de cliente por conta disso. Porque muitos clientes que eu tinha antes, eles não poderiam pagar o preço que o meu serviço estava agora. Então, eu tive que repensar toda a minha estratégia de negócio ali e levar o meu negócio para um próximo nível mesmo, assim. Então, eu ainda tendo muitos clientes que estão numa fase mais inicial de empreender, assim, mas também comecei a atender empresas um pouco mais estruturadas, um pouco maiores, que podem investir mais em comunicação, né? E esse remanejo, assim, da estratégia de negócio mesmo foi muito importante, foi necessário, assim. Eu fiquei na parede e tive que lidar com aquilo, sabe? Não, mas eu acho que qualquer transformação e mudança que a gente tem na vida pessoal, desde a hora que a gente decide vender serviços, né? Que a gente começa a encarar, tipo, não tem um chefe para te guiar, não tem pessoa para te dizer horários, não tem, tipo, tu tem que decidir quantas pessoas tu vai atender, qual o valor. A gente sempre tá levando baque de ser maior do que a gente é no momento, né? Então, até a gente começar a ter serviços e clientes por conta própria, a gente não sabe qual é o preço que a gente vai cobrar. E a gente bota na ponta do lápis ali para entender o que a gente vai ter que cobrar. Quantas pessoas a gente vai ter que atender. Comece atrás disso. Aí começa a atender outro baque de como que eu vou ter que me comportar, como que as pessoas vão me enxergar, como que eu tenho que lidar com isso aqui. Aí começa, aí abre um MEI. Aí, agora tem isso aqui, agora tem que talvez criar um site, e não sei, sabe, assim? E fazendo essas coisas. Então, tudo é uma mudança que parece que está fazendo a gente crescer e ser maior do que a gente se enxerga. E aí, parece que na hora que a gente se acostuma com aquele tamanho que a gente está tendo, né? Vem alguma... Já tem que mudar. Cresce mais, sabe? E aí, é isso que vem muito daquela coisa que a gente estava falando, para mim foi assim, pelo menos, sobre se enxergar como empresária e não como empreendedora, sabe? Que as pessoas diziam, tipo, eram tantas mudanças acontecendo e eu me sentindo tão pequenininha em relação a tudo que estava precisando acontecer, e as pessoas me dizendo, quando é que tu vai fazer tal coisa? Quando é que isso aqui não vai fazer? Mas isso aqui é uma feira de mercado, não vai fazer, não sei o que, né? Olha que isso aqui, que coisa inovadora que fizeram lá do outro lado do mundo. E todo mundo me cobrando para eu fazer aquilo, para eu estar naquele patamar. Que quando as pessoas diziam, um dia tu vai ser uma grande empresa, eu falava, pelo amor de Deus, cala a boca, sabe? Tipo, deixa eu curtir um pouquinho aqui o tamanho que eu tô, porque cada uma dessas mudanças, ela demora um tempo para sarar ali, né? O esticado que ela dá, né? E a gente demora a entender isso. Agora eu sou uma empresária, eu tenho que me comportar como uma empresária. Só que, tipo, tá uma empresária... Como que uma empresária se comporta também, né? Exato. Tem isso também. Então, é que as pessoas esperam um certo terninho,
As pessoas esperam o cabelo sem arrepiados, as pessoas esperam que esteja sempre correndo, sair de casa com café na mão, com uma bolsa, com carro, né? É aquele padrãozão da empresária loucona, dona da porra toda. E aí a gente vê, tipo, às vezes trabalhando de moletom ou de pijama de madrugada, e daí tu fala, cara, eu não sou uma empresária, sabe? Tipo, por que as pessoas estão me olhando como empresária? Só que, tipo, aos olhos do cliente, que só enxerga o teu site, só enxerga o teu WhatsApp, teu Instagram, teus conteúdos, né, o teu serviço, ele te vê como uma empresária, porque se tu for olhar qualquer outra empresa, a empresa também não é lá tudo isso, mas tem todas aquelas coisas que tu considera a empresa uma grande empresa. Né? E a gente, como é que a gente sabe que é uma grande empresa? Não sabe. O que faz de uma pessoa ser empresária ou não? Não é o terno que ela veste, não é o carro que ela tem, não é o café na mão. O que faz uma pessoa ser empresária é ter um CNPJ de empresa, cuidar da sua empresa, cuidar dos setores da empresa e pagar os seus impostos, entendeu? Tipo assim, a gente numa empresa tem o setor comercial, tem o setor financeiro, tem o setor de comunicação, de marketing, tem as pessoas. Cara, tu tem esses, se tu tem um cuidado, né, tu busca estruturar a tua empresa, se tu tá trabalhando nisso, se tu tem um CNPJ, muitos MEIs agem como empresário e muitas microempresas não agem como empresário. Então, também tem essa questão. Só que, claro, que assim, eu acho que a mudança para microempresa trouxe para mim uma seriedade, não sei se uma seriedade, mas assim, um compromisso é uma responsabilidade maior, bem maior. Porque daí agora, para eu desenquadrar de volta, se eu quisesse, eu teria que abrir mão de muita coisa que eu não estou disposta a abrir. Exato. Então, é o vai ou vai, né? É daqui para frente, só tem como ir para frente. Então, eu tenho que constantemente estar me puxando e estruturando e pensando na empresa, né? Cuidando da empresa, cuidando desse filho que eu botei no mundo. Então, é sobre essa postura, esse comprometimento, essa responsabilidade. Não é a roupa que veste, não é nada disso. Mas claro que daí a gente está entrando em outro ponto, que não é necessariamente ser empresária, mas a reputação que tu constrói. E aí eu acho que eu tenho uma liberdade poética por ser uma empresária consciente, entendeu? Trazer um outro olhar. Porque assim, ó, faz sentido para mim ficar usando um terninho toda hora e ficar estimulando o consumismo? Não, é totalmente oposto ao que eu defendo. Então, para mim, faz sentido postar uma foto com o pé no chão na grama, no LinkedIn. Eu fiz isso essa semana, postei no LinkedIn, eu lendo um livro com o pé na grama. E falei, será que essa foto combina com o LinkedIn? E as pessoas falaram sim. Então, assim, é isso. Tu tem que criar também teu espaço de liberdade poética e saber usar isso a teu favor, né? E agora, uma coisa que eu também tenho falado desde o início do ano, que as pessoas, até pouco tempo atrás, rechaçavam, assim, né, a questão do blogueirinha, né, de ser blogueirinha, de estar falando do próprio negócio, mostrando dia a dia, não sei o quê. Cara, vem no DNA também. E é isso que faz o negócio dar certo também, ora. Se tu não fala do teu negócio... Ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Outra coisa que eu percebi muito também da virada do ano passado para cá, mas esse ano eu tô incorporando mais, que é, assim, abrir mão mesmo da vergonha, abrir mão mesmo, assim, do, eu quero ter uma vida totalmente off, eu quero ser low profile. Não tem esse perfil. Amor! Não! Isso não existe. Tem gente que gosta de ser low profile. Eu, literalmente, acontece uma coisa interessante na minha vida, eu penso, galera na internet vai amar. Vai curtir, vai fazer sentido. Quero compartilhar. É uma essência de comunicação que faz sentido. Quando tu gosta, tu tem que abraçar, entendeu? Eu acho. E potencializa muito o negócio, porque as pessoas... Porque aproxima. Confiam, elas acabam confiando em ti. E se elas confiam em ti, elas confiam no teu trabalho, elas pagam pelo teu trabalho, elas vão investir, sabe? E é uma coisa engraçada, porque semana passada eu postei
o roteiro antes de gravar. E aí, tipo, não postei mais. Foi um dia que teve 2 gravações, uma com a Lai e uma com a Lívia. E aí eu não postei mais. E as pessoas, mas não vai mais ter podcast? Eu falei, mas gente, porque tu não postou nada, não vai ter podcast mais. Eu falei, tem nada a ver uma coisa com a outra. Só não vai ter gravação agora, mas sim, continua tendo, sabe? Tipo, como se não postou, não trabalhou. Sabe aquela coisa de academia? Se não postar, não faz. Não cresce músculo. Cara, pelo amor de Deus. A galera sente falta, né? E é uma falta, não é no sentido de cobrança, mas é uma falta que elas querem ver o que está acontecendo ali. Elas se acostumam com a tua presença ali. Esses dias uma pessoa disse que sonhou comigo. Medo. Assim, nem convivo. Mas eu acho legal. Tá ligado? Eu acho legal quando acontece, porque a gente está fazendo parte da vida das pessoas de uma forma que a gente não faz ideia. Não foi o Joe, não. Não foi o quê? O Joe. Não foi. Eu adoro essa série, é muito boa. Mas não foi uma conhecida, assim, de um evento. O que eu ia falar sobre isso da influência, né, positiva que a gente gera. Eu acho que muito da vergonha de ser blogueirinha, entre aspas, né, é porque, por exemplo, tu não necessariamente tu tem um alcance gigante, entendeu? Meu perfil é mega pequeno. Tem, sei lá, 1.400 pessoas ali me seguindo. Só que isso é uma galera, né? Sim. É uma galera. Mesmo assim, é muito pouco perto do que a internet visa como o mínimo de um nano influenciador. Então, assim, eu não me considero uma influenciadora, mas... Celebridade. Não, eu não me considero uma influenciadora, mas eu me considero uma pessoa que está ali usando aquilo com intencionalidade, entendeu? Eu estou usando as ferramentas que eu tenho com intencionalidade. Eu não tenho intenção de crescer e de fazer publi necessariamente, sabe? Se rolar no futuro, beleza, mas assim, eu quero dar enfoque para o meu trabalho, para minha carreira e minha empresa. Esse é o meu objetivo ali. E também conversar com as pessoas, que eu acho que aquela troca para mim sempre é positiva, sabe? Às vezes eu estou precisando de um conselho, de uma indicação de não sei o quê, e sempre é muito bom, assim. E a bem dizer, né, uma influência teoricamente positiva, porque a gente vê quem é influencer de verdade hoje fazendo cada merda, né? Exato. Eu sempre penso nisso. Tipo assim, cara, tem tanta gente falando merda aí com mais de 4 milhões de seguidores. Pra quê? Sabe? Tipo, olha se eu vou estar me preocupando depois do story que eu vou postar, sabe? E aí eu vejo que tem uma onda das pessoas não postarem nada mais no feed e postarem só nos stories porque some. Eu tenho visto muitas pessoas com esse receio de postar algo que vai ficar marcado. Não, é que agora é cringe postar foto no Instagram, as pessoas não têm condição, não têm capacidade de editar vídeo, não gostam de fazer vídeo pro feed. Ai, gente, é cringe. Tudo é cringe agora. Para, né? Isso é coisa de adolescente, achar que as coisas são cringe. Mas eu escuto muito, ai, tu posta coisa no feed, coisa mais cringe. Gente. Millennial, dá licença? Vou fazer 30 anos. Não sei respeitar aqui, cada um no seu quadrado, pelo amor de Deus. Mas E outra, tu tá falando de um negócio. Tu vai ver aí uma conta Meta Taverneck da vida? Vai ver um Fábio Porchat? Cara, tem coisa que eles postam do dia a dia no feed. Entendeu? As pessoas dão relevância demais para o Instagram, essa é a verdade. As pessoas dão muita relevância para o Instagram. E o Instagram, sim, é um ponto de contato importante no negócio, mas ele é só um ponto de contato. O negócio, ele acontece muito além dali, entendeu? Tem negócio que nem tem Instagram, como é que vai ser uma vitrine? Tipo, tu não vê uma Ferrari no Instagram, a Gucci vendendo no Instagram. Eu descobri uma empresa, a Gucci até vende, né? Faz o conceito dela lá. Mas eu conheci uma empresa recentemente que é grande, sabe? E não tem Instagram. Claro que não. O público não tá ali. Também já vi, assim, vários, pessoas do mercado de comunicação que eu acabei
porventura conhecendo, assim, e que tem muita influência no mercado, mas muita, tipo, foi precursor, não sei o que, já trabalhou, já vendeu para várias empresas enormes, já, tipo, fez uma baita influência. E o perfil da pessoa é praticamente low profile, assim. Tem pouquíssimos seguidores, não posta Tem um monte de conteúdo. ator aí, mundo afora, que tu vai... O Thiago York. Entra no Instagram do Thiago York para ver quantas fotos tem atualmente no perfil dele. Eu era muito mais fã. Mas, né, depois dos últimos acontecimentos, eu fiquei tipo, talvez não. Mas olha o perfil dele, vê se tem foto. Sério? Nunca vi. Não, vou ver. Nunca vi. A Beyoncé. Os atores lá. Rihanna. Rihanna. Ai, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, por favor. Ai, sinceramente. As pessoas dão relevância demais. É isso. Então, agora me diga, indicações de leitura, filme, série, documentário, que eu sei que tu separou aí os livritos. Separei. Para top. Vamos lá. Legal. Sequência de livro. Não vou indicar tanta coisa, na verdade. Eu vou indicar mais voltado para pessoas que têm interesse em criar negócios de impacto, tá? Que daí tem a ver com o meu trabalho. Tem esse aqui, ó, não vai aparecer, né? Mas é Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. Ele é tipo uma bíblia das organizações conscientes, digamos assim. E ele fala, né, um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. Aplausos. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse é um daqueles que vale a pena ter e fazer anotações e olhar. É daqueles que tu não consegue ler de uma vez só também, porque ele é meio denso. E tem esse aqui, que é Negócios Ecológicos na Era do Greenwashing, que é da Lívia Almaire, muito bom. E esse é mais levinho, assim, mas é bem legal. Ela fala de uma metodologia que ela criou, que é a árvore produtológica, para criar negócios que geram impacto positivo ambiental, social, assim. Bem interessante. Indico também, assim, pensando na criação de conteúdo, se as pessoas estão muito bloqueadas com o básico e querem fazer isso de uma forma mais estratégica e intencional, que comprem o meu e-book. Vou vender. Momento jabá, vai. Conteúdo intencional, né? Tá lá na direção, no site da direção. É um método também de criação de conteúdo que eu criei para mim, mas também para os clientes que eu aplico, que é bem saudável, o fluxo é muito possível e que traz venda, né? Que é o que importa também. Traz venda, reputação, não é para virar gigantesco no Instagram, pode ser que aconteça, mas não é essa a promessa, mas é para criar conteúdo sem ansiedade, né? Ter essa relação mais saudável. Assim. Vai ganhar 10 mil em um mês fazendo isso? Olha, se tiver uma boa gestão do negócio e produtos bons também, aí pode fazer consultoria comigo para a gente pensar isso. Ai, meu Deus do céu. Que não é só conteúdo que vende o produto, né? Se o conteúdo é bom e o produto é ruim, não adianta. Exatamente, é sobre isso. É. Mais alguma coisa que tu queira... Fala do seu trabalho, mais alguma coisa que tu queira falar aí, que tu faz? Sigam o meu perfil, é Kessily Tansky no Instagram, Kessile, tem que, né, soletrar, porque vai estar aí escrito no podcast, sigam. A direção também, @direção.cc, no site também, direção.cc. E vamos nos conectar também nessas redes. Estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou no YouTube da direção, estou em todos os canais. Até no TikTok tenho conta, mas não sou ativa, não sou muito ativa, não. Ela é a blogueirinha do mundinho dos negócios. Cantora. É quase mais, meu amigo, eu sou cantora. Às vezes eu posto os stories cantando, aguente. Mas é isso, também gosto. Eu também, assim, no meu perfil não tem só negócios, né? Tem eu, minha vida, tem coisas que eu acho. Vai ter quem, o vizinho? Não, as pessoas ficam assim, não, só pode postar coisa de trabalho, gente, mas a minha vida não é só trabalho. Muito por isso pelo contrário. Tá do jeito que tá, né? As pessoas só querem falar de trabalho, tá triste essa situação. Eu não tô afim de capitalizar toda a minha vida, não. Então, às vezes eu posto coisas mais aleatórias, assim, e é isso, tá tudo bem. Tá tudo
bem não tá, mas tá tudo bem. Certo. Então tá, é isso. Oi? É isso. A gente foi longe, hein? Meu Deus! É porque, né, a gente teve algumas falhas no percurso. Tá chovendo tanto aqui quanto aí. Então, acho que tivemos alguns imprevistos em função disso. Mas tá tudo muito bem, tudo muito certo. Ficamos por aqui. Voltamos mês que vem em mais um episódio. Que não sei com quem vai ser ainda, mas tá tudo certo. Obrigada. Te agradeço pelo teu tempo, disponibilidade. Adorei. Muito bom rir de coisas que a gente às vezes quer chorar. Exato. Obrigada também pelo convite. Adorei participar, foi muito legal. Estou curiosa para ouvir agora. Ah, sim. Esse sentimento ele acontece pós-gravação de podcast. Mas logo mais tu vai receber. Tu me avisa aí quando sair. Aviso. Então tá, pessoal. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Você ouviu o podcast Converse como uma Mulher. Acompanhe tudo o que está rolando no nosso Instagram, o Lab de Negócios.